Alvoreço em meu 24º estudo. O que é o algoritmo? Muito se fala em algoritmo. Respeitar o algoritmo, seguir o algoritmo mudou. Mas você sabe o que é um algoritmo? Onde se utiliza e qual sua importância? Neste estudo, vamos abordar esses pontos e decifrá-los. Podemos afirmar que depois de Alan Turing, esse conceito ganhou força e saiu da abstração para alcançar por completo as almas e lares das pessoas em todo o mundo. E isso não é uma crítica, é uma afirmação. E por falar nisso, indico que assistam o filme O Jogo da Imitação, para que possam entender na prática o que pretendo explicar em teoria neste discurso. Vamos ao que importa. O que é um algoritmo? Mas se eu conceituasse, você possivelmente não entenderia, por sua abstração. Então proponho explicá-lo e só depois conceituá-lo. Bom, tudo começa com uma palavra importantíssima: lógica. Se eu converso com você e quero que a comunicação seja perfeita, ação, recepção, contestação, preciso, no mínimo, falar no mesmo idioma, conhecer o seu local de origem, ter acesso às suas informações, me repetir, se for necessário, dar oportunidades para que você, ou eu mesmo, reforme o pensamento. Tudo isso constitui a lógica. Lembre-se, estou falando de uma comunicação perfeita, em que eu e você temos interesse de que a nossa conversa seja completamente inteligível, para as duas partes envolvidas. Certo. Imagine que um computador ou celular é um artefato constituído basicamente de polímeros e metais. Se você diz para o Siri, Cortana ou Alexa, bom dia, você espera que esse conjunto de plástico e metal dê uma resposta lógica, qualquer que seja. E é aí que começa o problema, é aí que começa o desafio. Pois esse conjunto de partes de um computador não pensa, não tem inteligência, ele tem lógica. E até o presente momento, nada se prova ao contrário do que estou falando. Mesmo que muito se fale em inteligência artificial. Até os dias atuais, as máquinas e programas respondem a estímulos que nós, programadores ou usuários, damos a eles, e esperamos o retorno. Dito isto, internalize o seguinte pensamento: até esta data, todos os programas e computadores são burros. Ponto. Então, se a máquina é burra, como vou me comunicar com ela, se ela somente entende zeros e uns? A resposta começa com lógica e termina com uma linguagem de programação. Entenda, a lógica como sendo um idioma universal, uma espécie de Esperanto ou inglês, que todos podem ler e entender, um conjunto de instruções. Após esta lógica, o algoritmo estar pronto, qualquer programador que tenha conhecimento da linguagem escolhida irá transformar esse conjunto de instruções em uma linguagem programável, que o computador irá transformar em zeros e uns, entender e executar. E quando falo em linguagem universal, eu quero dizer universal mesmo. Vamos pensar o seguinte: eu quero trocar uma lâmpada de uma casa. Se eu digo a você, homem, troque essa lâmpada, o homem irá trocar a lâmpada. Para ele, é simples. Mas você já parou para pensar como um programa iria entender minha ordem? Obrigatoriamente, seria necessário uma lógica. Para o computador, seria necessário que eu explicasse cada passo a ser seguido, pois ele não sabe o significado das 4 palavras. Homem, troque essa lâmpada. Eu preciso explicar, e ele entenderia mais ou menos na sequência demonstrada. E para que o algoritmo funcione corretamente, eu preciso, gentilmente, que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Envie esse discurso para seus pais, seus filhos, para que possa ser otimizada a comunicação. Nossa equipe agradece muito. Então, retomando o raciocínio. A visão desta primeira instrução ainda é muito simplista para um computador. Precisamos de mais. Eu não sei se tenho lâmpada. Logo, é preciso uma instrução anterior. Comprar a lâmpada e só depois fazer a troca. Perceba que se você não sabe, o computador também não sabe e precisa passar por esta etapa para que a execução da ordem seja perfeita.
Em continuação, você já parou para pensar que mesmo que tenha que comprar a lâmpada e a tenha na mão, como vai fazer a troca? É preciso de uma escada para subir e fazer a troca. Percebe como as coisas vão ficando mais difíceis? É como se fosse um videogame em que você tem que transpor as fases. É como xadrez, com muitas possibilidades e estratégias. Prosseguindo no pensamento, pense que ao tentar comprar a lâmpada, existe a possibilidade que não exista na loja de sua preferência. Então há uma condição. Se não tem disponível na loja, deve ir em outra loja e repetir o processo até encontrar a lâmpada. Senão, a ordem não será cumprida. Só quando esta etapa for satisfeita, será possível passar para a seguinte, quer seja, pegar a escada. E vencidos esses obstáculos, se ao fazer a troca a lâmpada não servir ou falhar, todo o processo deverá ser repetido, desde o início, cumprindo todas as fases novamente, para que seja, ao final, satisfeita a missão de trocar a lâmpada. Voltando para a loja. A critério do programador da ação, pode ser criada uma nova estrutura de condição para testar a lâmpada, antes de efetuar a compra, para gerar garantias. Ao concluir, teremos comprado a lâmpada, utilizado a escada, feito a troca e então registrar isso em base de dados para posterior estudo ou análise de quando teremos que trocar a lâmpada preventivamente, para evitar apuros desnecessários. Pronto, está feita uma lógica rudimentar para a troca de uma lâmpada. É perfeita? Não, mas dependendo da linguagem computacional adotada, será executável. E esta simples ação pode tomar N direções para torná-la mais robusta e com resultado favorável. Você já teve sua conta bancária invadida? O sistema de segurança do carro violado? A fechadura eletrônica corrompida? E o e-mail ou canal perdido? É exatamente porque em algum lugar da lógica, em algum lugar do algoritmo, em algum lugar da linguagem de programação, houve uma falha. Houve um esquecimento, houve uma falta de criatividade ou até mesmo técnica. Ao fim, vencida a etapa da lógica, vamos para o algoritmo. Essa lógica, nascida na mente fértil de um programador, é convertida em algo escrito, palpável, visual, a fim de ser convertida em linguagem computacional. Vejamos. O algoritmo tem essa cara. Vamos rastreá-lo para ver se está adequado à lógica pretendida. O algoritmo tem início e fim. Estabeleço um marcador de posição inicial. Faço um laço de repetição para comprar a lâmpada e verificar em outra loja, se necessário. Pego a escada para trocar a lâmpada. Se a lâmpada não estiver condizente com a necessidade, preciso comprar outra e volto para um marcador de posição inicial. Tudo vencido? Faço a troca e registro a movimentação. Isso é um algoritmo, a ser trabalhado futuramente por uma linguagem de programação e que, ao final, vai ter suas próprias características para cada necessidade. Cada programador e analista precisa ter isso muito claro em mente. Então, vamos agora ao conceito. Segundo Ricardo Said, em seu livro Curso de Lógica de Programação, um algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos, descritos em uma ordem lógica, que visam a atingir um objetivo bem definido. Conforme precisemos especificar uma sequência de passos, é necessário utilizar ordem, ou seja, pensar com ordem, utilizar lógica. De acordo com Marilane Almeida, em seu livro Curso Essencial de Lógica de Programação, um algoritmo consiste em uma série limitada de etapas, cujo objetivo é executar uma determinada tarefa. Melhor dizendo, é uma série de instruções ordenadas de maneira lógica para solucionar determinado problema. Imagine uma receita de bolo com todos os passos a serem seguidos. A sequência necessária que você deverá observar para fazê-lo é a mesma que você atribui ao algoritmo. Tais passos devem ser claros e precisos. Chegamos à reta final desta reflexão. Então, para que serve o algoritmo? Atualmente, desde que inventaram a placa de silício, serve para tudo. Meus irmãos, serve para tudo, até para o que você tem certeza que não usa. Hoje, algoritmos servem para ditar as regras da moda, da educação, da alimentação, política, comportamento sexual, religião, tudo.
Você acha realmente que veste a roupa que veste porque você quer? Você acha que vota no seu político preferido porque quer? Você acha que escolhe realmente seu fast food preferido? Não, obedecemos tendências. O algoritmo dita até a linguagem. A linguagem é um estímulo externo que determina como você pensa, atua e vive. É uma rua de duas mãos. Você é moldado pela cultura da mesma forma que determina a linha de raciocínio das pessoas que te circundam. Lembre-se, o computador não pensa. O algoritmo não pensa. O programador e o chefe do programador que pensam em um algoritmo com o único propósito de manter você refém dos pensamentos deles, da empresa que representam. Onde, na prática, posso encontrar algoritmos? Ao sacar dinheiro, há um algoritmo. Quando o painel do seu carro diz que está superaquecido, há um algoritmo lá. Quando eu aperto o botão de uma arma nuclear, há um algoritmo lá. Quando vídeos de corrupção e concupiscência aparecem mais do que vídeos de ações construtivas e morais, há um algoritmo lá. Se a Madonna aparece mais que Jesus, você já sabe. Se eu me atrevesse a delimitar e se você me permitisse conceituar o algoritmo, para você seria um jogo de xadrez. 4 linhas com início, meio e fim. São objetivos claros, possibilidades infindáveis, regras rígidas e uma beleza magistral. Sabe onde mais existe algoritmo? Na própria Bíblia Sagrada. É um manual de instrução, não é? Nos dá regras de vestimenta e de alimentação, de conduta. Sim, os dá. E isso me faz lembrar de Ezequiel 44:23, quando nos fala dos sacerdotes, assim diz: "E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro." Estamos exatamente nesse limiar, o livre-arbítrio. Escolher entre o sagrado e o profano. Faça sua escolha. Por tudo quanto foi exposto, nos dê sua opinião. O algoritmo ainda é uma incógnita para você? Você acha que a IA ainda vai dominar o mundo? Você tinha ideia que o algoritmo tinha tanta influência em sua tomada de decisões? Você dá bom dia para a Alexia? Eu acho oportuno que a trate bem, por precaução. Vai que um dia... Em honra ao grande arquiteto do universo.